Vamos ficar por dentro do que acontecerá na novela As Filhas da Senhora Garcia, no resumo semanal de 7 a 11 de julho. As Filhas da Senhora Garcia estreia agora, segunda-feira, 7 de julho, no SBT, às 8h45 da noite. A novela mexicana As Filhas da Senhora Garcia, para quem não sabe, é um remake da série turca As Filhas da Senhora Fazilete. Sejam todos bem-vindos ao canal, espero que seja tudo bem com vocês e desejo de coração um final de semana abençoado por Deus para todos nós. A história começa com a senhora Garcia em uma loja deslumbrada ao experimentar um vestido. Mas diz a mãe que aquele vestido nem com o salário de um ano da irmã elas podem pagar, que nunca que elas poderiam comprar algo assim. Ofélia diz que Má está muito enganada. Com o talento e beleza dela, ela vai poder ter a vida e os luxos que ela não pôde dar para elas. Depois, elas se encontram com Valéria e ao passar na frente da mansão Portila, Ofélia diz que ela é perfeita e que Má também é perfeita, merece uma vida como das pessoas que vivem ali e não pode desejar menos que isso. Valéria diz que a mãe não ajuda em nada enchendo a cabeça de sua irmã com ideias assim e que Má deve desejar ser feliz e não rica. Ofélia diz que a riqueza é a única felicidade que existe. Priscila, a namorada de Arturo, briga com ele por ter saído à noite com duas mulheres. Nicolas mostra para os pais e a irmã o motivo de Priscila estar brigando com Arturo. Priscila é a filha de um amigo de Luiz e principal importador da empresa deles. Nervoso, Luiz diz a Cecília que se isso provocar problemas, Arturo será o único responsável. Valéria trabalha na academia que Arthur frequenta. Uma amiga mostra para ela a foto dele com duas mulheres e diz que Valéria gosta dele como todas que estão ali. Cecília pede para Priscila ir para casa, se acalmar e quando estiver mais calma, aí sim conversa com Arthur. Ofélia leva a Má para fazer um teste na televisão, mas se interfere na apresentação da filha, o que incomoda os diretores. Furiosa, Priscila bate com seu carro várias vezes no carro de Arthur, deixando a frente dele destruída. E depois vai embora. Cecília repreende Arthur por ter saído com duas mulheres, manda ele olhar em suas redes sociais e diz que ele não pode fazer isso em público, muito menos se está saindo com a Priscila. Arthur diz à mãe que tem que entender que ele não podia ter se negado e que ela também tem a culpa por ter feito um filho tão bonito como ele. Cecília diz para ele falar com Priscila e também com o pai e lhe dá uma explicação. Na empresa, Nicolas tenta convencer Leonardo a aceitar o seu projeto. Leonardo diz que o irmão acabou de voltar e não tem ideia de como está a companhia e nem o mercado. E o pai não vai autorizar algo assim se não estiver tudo claro, ainda que ele seja o seu filho favorito. Ofélia faz um escândalo ao ser tirada com Má da sala de testes. Má fica morrendo de vergonha da atitude da mãe. Francisco diz a Luiz que está chateado porque mais uma vez o nome da sua filha foi colocado em ridículo por culpa do Arthur. Francisco diz que não tem medo de terminar com a sociedade deles, que a sua família é mais importante. Então, ou ele coloca o Arthur na linha ou aguente as consequências. Arthur pede para o motorista chamar o seguro para arrumar o carro dele e sai no carro do pai. Luiz diz a Francisco que tem certeza que algo assim não vai voltar a acontecer. Francisco diz que também está seguro, porque da próxima vez, Luiz vai falar diretamente com os seus advogados. Leonardo diz ao pai Nicolas que Arthur é um cínico e não sabe como eles continuam esperando que ele mude, porque obviamente a família não interessa para ele e muito menos a empresa. Nicolas diz que acha que o Arthur deve se concentrar em algo e o seu novo projeto vai ajudá-los com isso. Luiz diz que está interessado no que ele tem a dizer. Nicolas diz que pensou em roupas esportivas, que é algo arriscado e diferente. Luiz diz que é assim como o irmão dele. Nicolas diz que sim e que está seguro de que um projeto assim vai interessar ao Arthur. Valéria termina de dar sua aula e as alunas vão todas falar com Arturo, que dá o maior mole para elas. Valéria fica enciumada. Glória pede permissão de Cecília para ficar com a filha por 2 semanas porque ela vai dar à luz, mas diz que deixará alguém de sua confiança em seu lugar enquanto estiver fora. Má chega em casa chorando por causa da vergonha que a mãe a fez passar. Juan pergunta se ela está bem. Ofélia diz para ele não tocar em sua filha e vai se afastando com ela, sem deixar Má falar com ele. Luiz repreende Arturo pelo que fez com Priscila e por ter faltado ao trabalho.
Arturo diz que o que aconteceu com Priscila foi um erro. Luiz diz que continua acontecendo porque ele não é capaz de pensar nas consequências. Arturo pede perdão e diz ao pai que não vai voltar a acontecer. Luiz é muito duro com ele e diz que não convém que ele perca a paciência. Ofélia diz a Má que não a quer perto daquele rapazinho. Má diz que ele se chama Juan e que já disse para ela que não está com ele. Ofélia jura que Má não vai sofrer o que ela sofreu e que vão usar cada segundo que resta da beleza dela para encontrar ao homem e vida que ela merece. Cecília diz a Luiz que já falou com Arturo e ele prometeu para ela que vai falar com a Priscila. Ofélia diz que a vida de Má vai ser diferente, não como a dela. Má pergunta por que a mãe diz isso, o que aconteceu com ela quando era jovem. Ofélia diz que nada do que vale a pena falar. Paula diz para Leonardo não permitir que o excluam dos negócios da empresa, porque os irmãos dele podem fazer o que quiser, e ele? Leonardo diz que ser um filho que não cause mais problemas para o pai é mais do que suficiente. Ofélia pega o celular de Má e vê a mensagem que Juan mandou para ela dizendo que está esperando lá fora. Furiosa, Ofélia sai, brigando com Juan, que está esperando por Má com uma rosa vermelha. Juan diz a Ofélia que não está fazendo nada de errado e que as suas intenções com a Má são boas. Ofélia pega a mangueira, joga água nele e o manda ir embora. Valéria e Mar tentam controlar a mãe. Ofélia dá uma bofetada em Mar e manda Juan ir embora ou vai chamar a polícia e dizer que ele está abusando da sua filha. Arturo e Paula batem boca. Arturo pergunta se é sério que a modelo aposentada de roupa íntima vai ficar lhe dando lição de moral. Leonardo diz para Arturo se desculpar com a sua esposa, não lhe faltar o respeito ou vai esquecer que são irmãos. Cecília separa os dois. Camila diz à mãe que tudo foi culpa da Paula. Paula se vitimiza e começa a chorar. Luiz se aproxima perguntando o que está acontecendo. Cecília diz que nada, que o Arturo vai se desculpar pelo que acabou de dizer ao irmão e o assunto será encerrado. Sarcástico, Arturo pede perdão e promete ao irmão que nunca mais vai lembrá-lo a sua triste realidade. Leonardo diz que Arturo nunca vai deixar de ser um idiota. Pede perdão ao pai, mas diz que não vai permitir que insultem a sua mulher. Susana defende o filho de Ofélia. Ofélia diz para Susana dizer para o seu filho não ir à casa dela e deixar em paz a sua filha. Susana diz que já está cansada dela e avança sobre ela. Jacinta e Juan levam Susana para longe da casa de Ofélia. Má diz à mãe que não é justo que ela queira decidir tudo, que ela não pode controlar tudo e vai para o quarto chateada. Valéria chama a atenção da mãe pelo escândalo que armou. Ofélia diz que nunca espera nada dela e ainda assim ela sempre a decepciona. Valéria diz que isso já não a surpreende e o que a mãe quer é viver a sua vida através da Má. Ofélia diz que a única coisa que quer é que Mar não sofra tudo o que ela sofreu. Valéria diz que não, que a mãe quer que a Mar tenha a vida que ela não pôde ter e por isso não a deixa ser feliz. Valéria diz que Mar não quer isso, não quer ir a esses testes e não quer ter a vida de rica que a mãe morre para ter. Ofélia diz que só quer o melhor para elas. Valéria diz para a mãe não falar dela, porque nunca se interessou por ela. Nicolas fala com Arturo sobre o seu projeto de roupas esportivas e diz que disse ao pai que quer fazer com ele. Nicolas diz que confia no talento do irmão e que ele é a pessoa indicada para fazer isso com ele. Arturo fica muito animado e aceita participar do projeto do irmão. Valéria diz que a mãe não sabe o quanto ela daria para que o pai estivesse ali, assim não teria que aguentá-la. Ofélia diz que o pai dela lhe dá nojo, que não prestava para nada, era um miserável e o melhor que fez na vida foi morrer. Valéria defende o pai, diz para a mãe calar a boca e acaba quebrando o vidro do armário se cortando. Valéria diz para a mãe não voltar a falar assim do pai dela. No dia seguinte, na academia, quando está dando aula para uma aluna, a mão de Valéria começa a sangrar. Ela pede licença e sai apressada para o banheiro. Nesse momento, ela e Arturo se esbarram. Sem graça, ela pede desculpas a ele. Brincando, Arturo diz que se ela queria falar com ele, era só dizer, não precisava bater nele. Depois, ele pega uma camiseta e amarra na mão dela para pressionar e assim parar de sangrar. Valéria diz que vai ao banheiro, ou agradece e se afasta. Arturo parece gostar dela e fica sorrindo.
Maio e Ofélia veio um anúncio de Arturo dizendo que o irmão e ele vão desenvolver uma nova linha de roupas esportivas e estarão procurando por todas as partes a mulher que reflita o que essa nova linha de roupas represente. Ofélia diz a Má que é a oportunidade que elas estão esperando. Má pergunta do que a mãe está falando. Ofélia diz que a única jovem que reflete toda essa beleza e força é ela, que ela vai ser a imagem dessa empresa e finalmente vai mudar a vida delas. Nicolas convida Camila para fazer parte da equipe de desenhadores das roupas esportivas e diz que é uma grande oportunidade para que ela trabalhe na companhia. Camila diz que não a interessa trabalhar porque quer viajar quando quiser, quer estar com as amigas. E para que ir trabalhar, se ela é a dona? Nicolas pergunta para que ela estudou então. Camila diz que é porque os pais a obrigaram e escolheu desenho de modas, caso um dia precise. Susana diz para Juan que não quer que ele continue procurando por Mar. Juan diz que Mar não é como a mãe e a ama. Susana diz que não quer que ele sofra nem que lhe façam grosserias e é para ele se esquecer da Mar. O dono da academia não quer permitir que Valéria trabalhe com a mão machucada daquele jeito e diz que quando a filha dela estiver melhor, a quer mais bem arrumada também, para que a vejam mais atraente ali. Glória liga na casa de sua prima Susana. Juan atende e ela diz que quer que Susana a cubra no serviço enquanto ela estiver cuidando da filha. Juan diz à tia que dará o recado para a mãe. Ivone informa Arturo que já está tudo pronto no hotel e já vão começar a receber as candidatas. Valéria se lembra do seu encontro com Arturo. Sorri e depois se pergunta o que está fazendo. Paula diz a Leonardo que Arturo está aproveitando a oportunidade para se fazer notar frente a todo mundo, com o seu suposto grande projeto, e pergunta o que ele está fazendo. Leonardo diz que é parte fundamental da empresa e não tem que demonstrar nada a ninguém. Paula diz que esse é o problema dele. Enquanto os irmãos dele são a cara da empresa, ele é somente um fantoche do pai. O pai só o vê como um empregado a mais. O pneu do carro de Camila fura. Ela liga para a mãe e pede para mandar alguém para ajudá-la. Juan para próximo a ela e oferece ajuda. Ofélia e Mar chegam ao hotel para o teste. Ofélia fala mal das concorrentes, depois diz que Mar não tem concorrente, que ela tem tudo para ganhar esse concurso. E finalmente todos os seus sonhos vão se tornar realidade. O motorista chega para ajudar a Camila. Ela briga com ele pela demora e depois manda ele dar um dinheiro para Juan por ter a ajudado. Juan diz que não precisa, que não cobra por ajudar as pessoas. Pede licença e vai embora. Camila fica olhando para ele com certo interesse. O fotógrafo começa a tirar as fotos de Mar. Ofélia está por perto e faz as poses para a filha imitá-la. Camila conversa com a mãe sobre o rapaz que a ajudou e diz que além dele ser bonito, foi super lindo com ela. Ivone mostra para Arturo as fotos das primeiras candidatas. Arturo mostra a foto de uma das moças para o pai e diz que com um daqueles rostos eles vão conquistar o mercado. Luiz diz que espera porque não quer mais problemas com ele e isso também inclui o que acontece em casa. Luiz diz que sabe que a relação dele com a cunhada não é boa, mas ele tem que respeitar a Paula. Em casa, Ofélia diz que Mar foi perfeita e com certeza vai ganhar. Ofélia vê Valéria e pergunta o que ela faz ali tão cedo. Valéria diz que mandaram ela voltar por causa da ferida. Ofélia diz que supõe que não vão pagar ela e pergunta o que vão fazer agora. Valéria diz que não vai lhes faltar nada, que vai buscar a maneira de repor essas horas. 2 rapazes são indelicados com Mar. Juan está chegando, vê tudo e nervoso dá uma surra neles. Ofélia tenta se aproximar de Valéria, passando creme no machucado dela, mas elas voltam a discutir. Ofélia diz que Valéria não tem ideia de como dói que a sua juventude tenha ido por trabalhar para os outros e que com os anos não tenha nada, só uma filha mal agradecida. Valéria diz que não sente pena por ela. A mãe tomou as suas decisões e pelos erros dela e suas ambições tem a vida que tem. Mar diz que não é a primeira vez que Juan faz algo assim e ele sabe perfeitamente que ela não gosta que ele seja violento, que brigue e seja ciumento. Juan diz que estavam falando mal dela e ele não suporta essas coisas, que a ama, quer cuidar e estar com ela. Ele diz que talvez agora que a mãe dele vai trabalhar na casa dos Portilla, cobrindo a sua tia Glória, agora eles poderão se ver com mais facilidade.
Mar diz que a mãe morreria por trabalhar na casa dos Portila, que eles são tudo o que ela quer que sejam. Juan diz que o importante é que os dois queiram estar juntos. Ele vai lutar por isso, e a beija. Arturo mostra as fotos das candidatas para Camila, pedindo a opinião dela. Depois, ele mostra para Leonardo e diz para ele dar uma nota, se não tiver medo da esposa. Leonardo fica nervoso. Cecília não permite que eles briguem. Luiz chega e manda Arturo tirar aquelas fotos dali, dizendo que elas não devem sair do escritório. Leonardo pergunta quando que Arturo vai aprender a ser um pouco mais profissional. Luiz diz a Arturo que aquela responsabilidade é dele, manda ele se encarregar e deixar a família fora. Camila vê a foto de Mar e fica olhando para ela por alguns segundos. Mar é informada de que passou para a etapa seguinte do concurso. Ofélia e ela ficam eufóricas. Quando estão sozinhas, Mar diz a Valéria que Juan disse que a ama e está disposto a tudo para ficarem juntos, e que ele tem um plano para resolver as coisas entre a mãe dela e a dele. Valéria diz que espera que ele consiga, só que acha que é muito complicado. Nicolas diz ao pai que acha que é a primeira vez que vê Arturo realmente interessado em algo. Luiz pede para Nicolas vigiar Arturo de perto e lhe dizer com detalhes tudo o que ele está fazendo. Priscila reclama com o pai sobre a campanha que Arturo está fazendo para escolher a modelo para as roupas esportivas e diz que é muito fácil, porque ele não a escolheu. Ela é verdadeiramente linda e aquelas mulherzinhas são horríveis. Francisco diz que ela não precisa de nada disso. Priscila diz que pode ser como for, mas ela não vai deixar o caminho livre para ninguém ficar com Arturo. Ele vai ficar com ela. Luiz diz a Cecília que está chegando o aniversário de casamento deles e quer dar algo muito especial para ela. Cecília diz que passar todos os dias de sua vida com ele já é algo muito especial. No dia seguinte, Nicolas chama a atenção de Arturo por ter chegado tarde no hotel para a segunda etapa do concurso e diz que quer se assegurar que ele faça a seleção da melhor maneira. Arturo diz que pensou que ele confiava nele. Nicolas diz que confia, mas olha a hora que ele chegou. Arturo diz que não vai deixá-lo na mão. Nicolas diz que espera isso, que espera que ele o surpreenda bem. Vai deixar o seu assistente ali com ele. O Pedro será seus olhos naquele lugar. E vai embora. O salto de Mar quebra no ônibus e ela e a mãe logo descem nervosas. Mar reclama que não está conseguindo andar daquele jeito e quer voltar para casa. Ofélia não permite, manda ela tirar o outro sapato e caminhar, que já é tarde. Paula e Camila têm uma forte discussão. Paula diz que ela é uma menina mimada e inútil. Camila diz que a única coisa que Paula tem conseguido é manipular o seu irmão e fazer um desastre ao redor dele, só porque ele cometeu o pior erro, se casando com ela. Cecília manda Camila se desculpar com Paula. Contra sua vontade, Camila diz a Paula que sente muito e vai para o quarto, como a mãe pediu. Paula agradece Cecília, mas diz que já não sabe quantas vezes tem passado por essa mesma situação. Cecília diz que ela sim pode contar todas as coisas que ela já fez e que se a defende é porque ela é parte da família. Paula diz que todos a julgam por seu passado. Cecília diz que não importa do que ela trabalhava antes, porque não é ninguém para julgá-la, mas ela tem que aceitar que isso é algo que incomoda a sua família. Paula diz que Cecília sabe o amor que ela tem pelo Leonardo e que pelo menos ela não seja tão dura com ela. Cecília diz que não vai se meter na relação dela com seu filho, mas se ela se dedicar a incomodar os filhos dela, então sim, nem o amor do Leonardo vai ser suficiente para que a salve. No banheiro do hotel, Ofélia tira o salto do outro sapato e manda Mar colocá-los, a obrigando a sair para fazer o teste. Mar sai na frente e Ofélia escuta uma moça falando ao telefone com a amiga que Arturo pediu seu telefone e disse para ela não dizer nada para ninguém, que eles vão se ver depois. Ofélia diz a Arturo que Mar e ela vieram de muito longe, tiveram um problema no caminho, mas já estão ali. Arturo diz que sente muito, mas elas chegaram tarde. Ofélia diz que já explicou o porquê e pede para ele dar uma oportunidade para Mar. Arturo diz que não pode e vai sair. Ofélia diz: então você quer que eu lhe dê o número do telefone dela? Arturo fica surpreso e Ofélia diz baixinho que sabe que a participante número 18 deu o número do telefone dela para ele e eles combinaram de manter isso em segredo. Arturo pergunta do que ela está falando. Ofélia diz: você não gostaria que a imprensa soubesse que tem esse tipo de trocas com as candidatas, não é?
Arturo diz que isso não é verdade. Ofélia diz que os dois sabem que é. Então não custa nada ele dar outra oportunidade para sua filha e garante que não convém a ele tê-la como inimiga. Arturo pergunta que direito Ofélia acha que tem para ameaçar um Portila e por que deveria dar outra oportunidade para a filha dela. Ofélia ameaça de dizer tudo para a imprensa se ele não fizer isso. Sem saída, Arturo diz que espera Amar às 9 da noite, mas que Ofélia não vá com ela. Ofélia diz que a filha não irá sozinha, a irmã então vai acompanhá-la. Cecília diz a Glória que quer conhecer a pessoa que ela recomendou e pergunta o que aconteceu. Glória diz que não conseguiu falar com ela, mas deixou vários recados e vai tentar novamente para pedir para ela ir essa noite. Pedro conta para Nicolas sobre a conversa que Arturo teve com uma senhora. Ele diz que não ouviu a conversa direito, mas Arturo decidiu receber a filha dela à noite. Nicolas questiona Arturo sobre a conversa que ele teve com essa senhora. Arturo diz que, segundo essa senhora, a filha dela tem o rosto que o médico esperava e, por isso, ele lhe deu uma oportunidade. Glória liga na casa de Susana para falar com ela sobre o trabalho na casa dos Portila. Juan diz que a mãe teve que viajar para ver a avó dele porque ela não está bem, mas a tia não precisa se preocupar, que a mãe falou com uma das suas melhores amigas para saber se ela poderia cobri-la. Glória pergunta quem é. Juan diz que é alguém de muita confiança, de muita experiência, a senhora Ofélia Garcia. Glória diz que ela tem que ir à mansão à noite, sem falta. Ofélia briga com Juan ao vê-lo na porta da sua casa. Juan diz para ela esperar e fala que a tia precisa de uma pessoa para substituí-la por alguns dias na casa dos Portila. Ofélia fica muito animada, mas se faz de difícil, dizendo que primeiro vai falar com a tia dele para ver se o trabalho lhe convém. Ofélia entra e Juan e Mar discutem pelo teste que ela vai fazer à noite. Juan diz que não quer que ela vá e que pensou no plano para a mãe dela ir na casa dos Portila para eles ficarem juntos. Juan deixa claro que se ela for nesse teste, eles terminam. Ofélia olha uma revista com fotos da mansão e da família Portila e diz que vai estar no lugar que merece. Depois, muito empolgada, ela diz a Valéria que pediram para ela trabalhar na casa dos Portila. Que tudo está as unindo a essa família. Ela vai trabalhar lá, vai ganhar o carinho dos Portila. Então, a Mar vai ser a imagem da marca. E assim, pouco a pouco, elas ficam mais perto de terem a vida que merecem. Valéria diz que só espera que tudo isso não termine fazendo mal à sua irmã. Paula continua enchendo a cabeça de Leonardo contra a família e diz que como Luiz o trata, nem parece que ele seja seu filho. Leonardo diz que está cansado dos comentários dela. Paula diz que também está cansada da mediocridade dele. Mar diz a Valéria que não sabe o que fazer, porque se for esse teste, vai perder o amor da sua vida. Valéria diz para a irmã pensar no que quer pela primeira vez, não no que a mãe diz para ela fazer. Mar diz que gosta da ideia de se tornar a nova modelo da marca, mas ama tanto o Juan e não sabe por que ele fica assim. Valéria diz para ela explicar para Juan então o que quer e dizer que não são só ideias da mãe. Ofélia manda Valéria acompanhar Mar até o hotel para o teste. Luiz diz a Cecília que a melhor parte do seu dia é quando volta para casa para ficar com ela. Leonardo diz à mãe que por mais que se esforce, o pai não valoriza o seu trabalho. Cecília diz que o pai dele sabe tudo o que ele fez, tudo o que ele faz e o valoriza. Leonardo diz que não e que desde que se casou com a Paula, vivem duvidando dele. Tiraram o seu lugar e deu para o Nicolas quando o irmão não passou pelo que ele passou e que tem potencial para muito mais. Cecília diz que ele tem que ser mais inteligente nas decisões que toma e que as decisões venham dele e não da mulher. Mar ajuda a Valéria a se arrumar. Ofélia diz que Valéria está muito bonita e que deveria se arrumar assim mais vezes. Valéria diz que não se sente à vontade, que não gosta de vestido, maquiagem nem saltos. Ofélia diz para ela fazer o possível para que nada saia mal no teste de Mar e para se comportar amavelmente com o senhor Arturo. Ofélia chega à mansão Portila. Valéria pergunta o que Mar pensa em dizer para Juan se ganhar o concurso. Mar diz que tem certeza de que ele ficará muito feliz por ela. Na frente da mansão Portila, Ofélia diz: "Bem-vinda à sua nova casa, senhora Garcia." Juan vê Mar e Valéria entrando no ônibus, se pergunta onde elas vão tão arrumadas e as segue.
Glória conhece Ofélia e não gosta de ver o deslumbramento dela ao ver a mansão por dentro, do jeito que ela fala. Leonardo diz que o pai confia mais em Nicolas do que nele, que sempre que Nicolas diz algo para ele, o pai faz sem pensar. Luiz diz que Nicolas se preparou muito, sabe o que faz, e lembra Leonardo que a ele também ofereceu a mesma oportunidade de estudar em Nova York, mas ele preferiu se casar com a Paula. Leonardo pergunta até quando o pai vai continuar o castigando por ter se casado com a mulher que não queria para ele. Luiz diz que não precisa castigá-lo, afinal, ele tem o que queria. Glória leva Ofélia para falar com Cecília. Cecília diz a Ofélia que aquele trabalho é para ajudá-la com seus filhos, e algo lhe diz que ela vai fazer muito bem. Ofélia diz que sim, e jura que não há uma pessoa melhor para este trabalho que ela. Juan vê Má e Valéria entrando numa cafeteria. Cecília explica para Ofélia o que quer que ela faça para cada um dos seus filhos enquanto estiver substituindo Glória e também como o marido gosta das coisas. Ofélia diz que o marido dela é muito importante, que o viu em muitas revistas. Cecília diz que gostam de esperar o seu marido para jantarem todos juntos e quando terminam, o marido e ela ficam sozinhos e tomam um vinho e conversam. Má fica surpresa ao ver Juan perto do hotel. Juan pergunta onde ela vai. Má diz que Valéria decidiu fazer o teste e ela está acompanhando. Valéria diz que não e para a irmã falar a verdade para ele. Má então confessa que foi fazer o teste. Juan diz que não importa para ela o que eles têm, nem o que ele disse, e que ela não pode fazer o teste. Valéria diz para Juan soltar Má, que ela acabou de dizer para ele que quer ir e vai. Juan tenta levar Má à força e ao puxar a mão dela, o café de Valéria acaba derramando em seu vestido. Nervosa, Valéria pergunta se Juan viu o que fez e diz que ao invés dele ficar com ciúmes, por que não apoia Má se diz que a ama tanto? Má pede para Valéria deixar ela falar com Juan e avisar o senhor Arturo que ela não vai demorar. O funcionário do hotel diz a Valéria que aquele elevador vai levá-la diretamente ao andar onde está o quarto que reservou o senhor Arturo. Valéria pergunta se ele sabe se chegou o pessoal da equipe. O homem diz que não sabe, só sabe que ele vai chegar um pouco atrasado. Cecília diz a Glória que já falou com a senhora Garcia e acha que vai funcionar muito bem. Ofélia diz que Cecília verá que não terá nenhuma queixa do seu trabalho. De repente, Cecília sente uma forte dor de cabeça. Ofélia pergunta se ela está bem. Cecília diz que sentiu uma pontada e que a sua cabeça está doendo há muitas horas. Glória diz para ela descansar enquanto prepara um chá para ela. Cecília diz que não pode, que tem que aproveitar que o marido não está para terminar um dos presentes de aniversário que tem para ele. Valéria entra no quarto que foi reservado. Não encontra ninguém e vai para o banheiro limpar o vestido que está sujo de café. Glória apresenta as outras empregadas para Ofélia. Sem educação e snob, Ofélia não fala com elas e se recusa a pegar a mão delas. O motorista avisa que o senhor Luiz está entrando. Glória tenta falar como prepara um jantar, mas Ofélia diz que já sabe, que a dona Cecília já lhe explicou tudo. Valéria tira uma alça do vestido para limpar melhor. Nesse momento, Nicolas entra no quarto e pergunta se ela acha que fazendo isso vai ganhar o concurso. Valéria fica assustada com o que houve. Nicolas diz que isso é algo sério e profissional. Eles não precisam de mulheres vulgares como ela, e ela nunca vai ser a imagem dessa marca. Valéria diz que para começar ele está muito enganado. Ela está esperando o Arturo por Tila. Nicolas diz para ela não se preocupar que Arturo não vai chegar. Pega um dinheiro e diz que acha que com isso é mais do que suficiente para que ela vá embora e feliz. Valéria pega o dinheiro, joga de volta nele, diz que não vai permitir que ele a trate assim e o chama de idiota. Nicolas diz que é óbvio que ela não gosta que a recorde a que se dedica. Valéria diz que não pode acreditar que mandaram um empregado como ele e que ele é um empregado que não deveria trabalhar para uma marca tão importante. Nicolas diz que o mandaram porque ele sabe lidar com os problemas e, acima de tudo, com mulheres como ela. Valéria fica revoltada com os insultos que ouve. Má diz a Juan que não gosta de trabalhar como modelo. Má diz a Juan que gosta de trabalhar como modelo. Juan diz que não, que são ideias que a mãe dela tem metido na cabeça dela. Eles se amam, ela não precisa dessa vida, e a convence a desistir do teste. Má quer ir buscar a irmã, mas o Juan diz para ela mandar uma mensagem para Valéria avisando
E assim eles aproveitam o tempo para ficarem juntos antes que a mãe dela chegue. Má enviou uma mensagem para a irmã dizendo que está indo embora com Juan. Luiz encontra Cecília inconsciente, pensa que ela está dormindo e diz que o encanta esses momentos que pode vê-la, que ela é uma mulher tão linda. Ele a puxa para os seus braços, mas ela não reage. Desesperado, Luiz liga para a emergência pedindo ajuda. Glória e Ofélia chegam perguntando o que aconteceu com a senhora. Luiz diz que Cecília não reage e pede para elas o ajudarem. Nicolas diz a Valéria que não vai continuar perdendo seu tempo. Manda ela pegar o dinheiro e ir embora. Valéria dá uns empurrões nele, o chama de idiota e diz que vai falar com o chefe dele e contar tudo o que ele acabou de dizer para ela. Nicolas diz que ela é uma dessas mulheres que pensa que vendendo seu corpo é suficiente para mudar de vida em uma só noite e que isso se chama prostituição. Furiosa, Valéria dá uma bofetada nele e diz: "Cala essa boca, imbecil." Os paramédicos tentam reanimar Cecília. Camila se desespera e Luiz, atordoado, pede para Leonardo avisar os irmãos. Leonardo liga para Arturo e diz para ele logo para casa. Cecília não resiste e morre. Camila, Leonardo e Luiz se desesperam. Paula fica feliz com a morte da sogra. Valéria diz a Nicolas que não vai esquecer da cara dele e ele vai pagar ela. Nicolas diz que duvida que ela se lembre da cara de todos os seus clientes. Valéria diz que ele é o pior homem que ela conheceu em toda a sua vida. Nesse momento, Arturo liga para ele falando que a mãe morreu. Nicolas sai do quarto sem falar nada. Valéria vai atrás dele, dizendo que ainda não terminou de dizer tudo para ele. Arturo fica preso no engarrafamento e sai do carro correndo. Nicolas sai do estacionamento em alta velocidade e Valéria fica aos prantos pelo modo como foi tratada. Ofélia tenta consolar Camila, mas ela se afasta. Arturo chega em casa e chora com desespero, com a mãe em seus braços. Luiz dá um beijo na testa de Cecília e diz: "Adeus, meu amor." Juan diz a Mar que quando eles se casarem vão ser felizes. Mar diz que é o que mais deseja na vida. Nicolas chega em casa e sofre muito ao encontrar a mãe sem vida. Ofélia pergunta a Glória o que Cecília tinha, porque quando a viu, ela não parecia doente, só sentiu dor de cabeça. Ela viu também. Glória diz que a morte da senhora Cecília pegou a todos de surpresa. Não sabe o que vai acontecer, então é melhor ela ir embora, porque esse é um assunto estritamente familiar. Ofélia diz que então volta amanhã. Glória diz que não e pede para ela sair da casa imediatamente. Ofélia sai morrendo de raiva e diz para si mesma que antes que se deem conta, ela vai ser parte daquela casa. Vai voltar mais rápido do que pensam ou ela deixa de se chamar Ofélia Garcia. Mar chega em casa, encontra a Valéria chorando e pergunta o que aconteceu. Valéria diz que a trataram como uma prostituta. Mar pergunta se foi o Arturo Portilla. Valéria diz que não, que foi um cara e a irmã não sabe como ele a humilhou. Valéria acredita que a mãe armou uma armadilha para Mar e diz que a mãe é capaz de qualquer coisa só para ela ser famosa. Arturo chora sem parar. Leonardo tenta se aproximar dele, mas Paula não permite. Ofélia chega e Valéria pergunta se ela sabia para onde estava mandando a Mar. Valéria diz que não é estranha que a mãe faça tudo por dinheiro, mas agora passou de todos os limites. Ofélia pergunta do que ela está falando. Mar se coloca ao lado da irmã. Valéria diz à mãe que não pode acreditar que ela está disposta a isso só para conseguir a fama de Mar, que foi pro teste no lugar dela. A trataram como uma prostituta e pergunta se era isso que a mãe queria. Prostituir a filha, vendê-la para que ela tenha fama. Ofélia dá uma bofetada nela. Valéria diz que é claro que a mãe vai lhe bater ao invés de enfrentar a verdade e vai pro quarto. Sem entender nada, Ofélia pergunta a Mar o que aconteceu. Mar não responde e vai atrás da irmã. Ofélia diz que não pode acreditar que colocaram tudo a perder. Elas já não têm nada. No dia seguinte, durante o velório de Cecília, Arturo diz que a mãe era o amor da sua vida. Luiz diz aos filhos que vão superar aquela dor juntos, que não sabe como vai viver sem esposa, que está perdido. Ofélia pergunta por que Mar não foi ao teste e diz que não quer mais mentiras. Mar diz à mãe que Juan quer se casar com ela e ela quer casar com ele, que é muito feliz ao lado dele. Ofélia leva a Mar para fora à força.
Passa uma mulher com o bebê nos braços e ela pergunta se é isso que ela quer. Se quer estar como outra mulher que lava e varre todo dia. Ofélia diz que se ela ficar ali, aquele é o futuro que a espera. Que a pobreza acaba com a beleza, acaba com tudo. Mar diz que quer a vida que a mãe deseja para ela, não quer acabar assim, e a abraça. Depois, Ofélia e Mar veem na televisão a notícia sobre a morte de Cecília. Mar pergunta à mãe o que vão fazer agora. Ofélia diz que ainda há muito o que fazer, manda Mar se arrumar e acompanhá-la. Graziela, a irmã de Luiz, chega ao velório de Cecília. Luiz agradece ao apoio da irmã. Valéria vai trabalhar na academia. O dono diz que vai deixar ela dar suas aulas, mas até que ela se arrume melhor e pareça mais atraente, não vai lhe dar nada extra. Se ela quiser dar mais aulas, ele precisa que ela se arrume melhor. Paula diz a Leonardo que ninguém acredita naquelas lágrimas falsas da Graziela. Priscila e Francisco chegam. Priscila diz a Arturo que sente muito, que sabe como a mãe era importante para ele. Ofélia chega com Mar ao velório. Mar diz à mãe que elas não tinham que estar ali. A mãe sabe que ela odeia velórios. Ofélia diz que às vezes temos que fazer coisas que não gostamos. Tudo para saírem daquele bairro horrível. Ofélia finge que trabalhava na mansão Portila e o homem permite que ela e Mar passem. Camila diz à tia que a última vez que falou com a mãe elas brigaram e ela morreu chateada com ela. Graziela pergunta o que aconteceu. Camila diz que tudo foi por culpa da maldita da Paula. Paula está conversando com Priscila, sorrindo. Camila diz à tia que não aguenta, se aproxima de Paula, dá um tapa na cara dela e diz que a mãe ficou chateada com ela por culpa dela. Os jornalistas não perdem nada, fotografam tudo. Valéria fica surpresa ao saber que a mãe de Arturo morreu. Luiz pergunta a Camila o que está acontecendo e diz que não pode acreditar que ela esteja se comportando assim no velório da mãe. Camila diz que Paula está zombando da dor deles. Ofélia diz a Mar que assim são os velórios de gente rica. Mar pergunta o que será que aconteceu. Ofélia diz que não sabe, mas entre ricos há muita inveja. Surpresa ao ver Ofélia no cemitério, Glória pergunta o que ela está fazendo ali. Ofélia diz que não queria faltar. A senhora Cecília foi uma mulher maravilhosa. Glória diz que Ofélia só viu Cecília por meia hora. Ofélia diz que sim, mas nessa meia hora, Cecília foi muito boa com ela. Lara chega. Ela olha bem para Luiz e depois para os filhos dele que estão ali perto. Luiz fica tenso ao ver ela. Ele vira o rosto olhando para os filhos e nesse momento ela se afasta. Luiz volta a olhar para o lugar que ela estava, mas não a vê mais. Nicolas percebe que o pai está estranho e pergunta o que aconteceu. Luiz diz que nada, que achou que tinha visto alguém. Juan diz a Valéria que ama a Mar e está disposto a tudo por ela. Luiz pergunta se a irmã viu Lara. Graziela diz que não, que isso é impossível, ela nunca colocaria o pé ali e tem certeza de que ele imaginou ter visto ela. Luiz diz que espera que seja isso. Paula diz a Arturo que o entende, que deve ser muito difícil ter perdido a única pessoa que o protegia. Agora ele vai ter que ser responsável, sem se esconder debaixo das saias da mãe. Furioso, Arturo diz, vai embora daqui, sua maldita aproveitadora. Leonardo chama Arturo de idiota e tenta dar um murro nele. Arturo não permite e acerta um murro em Leonardo. Nicolas segura Leonardo. Arturo diz ao pai que sente muito, mas ele tem que entender que desde que a sua mãe morreu, aquela família está destruída. Luiz diz para eles respeitarem a memória da mãe. Nicolas diz que não é momento, nem um lugar de fazer algo assim. Leonardo e Arturo voltam a bater boca. Paula agradece Leonardo, mas diz que Nicolas tem razão. Aquele é um momento para estarem unidos como família e pede desculpas a Luiz. Arturo não aguenta o cinismo dela e sai nervoso. Ofélia diz a Glória que está às ordens dela para o que ela precisar. Glória diz que depois fala com ela. Aquele não é o momento. Lara está saindo do cemitério e diz: não pode ser. Ele estava ali. Eu estive tão perto dele. Pude vê-lo com os meus próprios olhos. Obrigada, meu Deus. Meu filho, meu filho. Luiz diz para Nicolas falar com a imprensa e não permitir que publiquem nada do que aconteceu com os irmãos dele. Leonardo diz que também pode fazer isso. Luiz diz que não precisa. Ofélia diz para Mar ajudá-la a pensar no que fazer,
para que ela entre outra vez na mansão dos Portilla. Mas promete à mãe que vai pensar em algo. Luiz diz a Graziella que não sabe como vai viver sem a Cecília. Graziella diz que desde que dera a notícia da doença da Cecília, ele sabia que isso podia acontecer a qualquer momento. Luiz diz que pensou que com os médicos, os remédios, Cecília ia se curar. Eles fizeram tudo o que pediram, ela estava perfeita. Paula escuta a conversa deles e pergunta que segredos mais há na família, além da doença da Cecília. Graziella diz que o que Cecília tinha era muito grave. Deus permitiu que ela ficasse com eles muito mais anos do que os médicos haviam falado. Luiz diz a Paula que desde que a esposa e ele ficaram sabendo da doença dela, conversaram muito e não quiseram que os filhos ficassem esperando o momento que ela fosse morrer. E pede que ela continue guardando o segredo pela memória de Cecília. Mar diz a Juan que a mãe está pensando na maneira de voltar para a casa dos Portilla. Juan diz que espera que Ofélia consiga, ou é capaz de roubar ela. Luiz reúne os filhos e pede para fazerem o esforço de estarem unidos por sua amada Cecília. Ele diz que já perdeu a mãe deles e não quer perdê-los também, e pede para Arthur e Camila pedirem desculpas para Paula e garantirem que não vão voltar a brigar com ela. Leonardo diz ao pai que não é necessário, eles sabem como são seus irmãos. Arturo diz, mas o meu pai não sabe como a Paula é. Leonardo pergunta por que Arturo não vai para um bar e deixa os adultos conversar. Luiz diz que está dando uma ordem. Camila diz que o pai não está vendo o problema completo, está sendo injusto demais. Luiz diz que eles estão sendo imaturos demais para ficarem brigando no dia mais triste de suas vidas e que de agora em diante o que espera deles pelo menos é que possam se comportar. Luiz se retira e Nicolas pede para Camila fazer o que o pai falou. Camila concorda e pede desculpas para Paula. Nicolas pergunta se Arturo não vai fazer o mesmo. Arturo pede desculpas a Leonardo pelo murro que deu nele, mas para Paula ele não diz nada. Paula pergunta se Arturo não vai lhe pedir desculpas e diz que ela se desculpa com ele pelo que lhe disse. Arturo diz que não vai cair nas provocações dela. Paula diz, Arturo, eu não sou sua inimiga. Se o seu pai não falou nada sobre o estado de saúde da mãe de vocês que estava doente, não é minha culpa. Por que não falam com ele? Nicolas manda Paula calar a boca e diz que se o pai fez isso é porque tinha motivos para tomar essa decisão. Paula diz, você também sabia. Leonardo diz que não surpreende que o pai tenha contado para Nicolas e para eles não. Camila diz que é claro, por Nicolas, seu filho preferido. Furioso, o Arturo diz que então o pai sabia que a mãe dele ia morrer, não lhes disse nada e sai de casa nervosíssimo. Camila e Leonardo questionam o pai porque ele não lhes disse que a mãe ia morrer e porque o Nicolas sabia. Luiz diz que a mãe deles tinha uma doença terminal e preferiu não falar para não prolongar a dor. Camila vai para o quarto e Luiz vai atrás dela. Graziella diz a Leonardo que não pode acreditar que a mulher dele seja tão cruel, que pediram para ela não falar nada. Leonardo fica irritado com a tia por ela saber e ter escondido deles também e sai, deixando ela e Paula sozinhas. Graziella diz para Paula tomar muito cuidado, pois se continuar se comportando assim, vai se encarregar para que ela vá embora daquela casa. Lara vê no jornal a notícia sobre o velório de Cecília e recorta a foto da família. Mar conta para Valéria tudo o que aconteceu no velório de Cecília. Paula diz a Leonardo que está cansada da família dele e pergunta quando que ele vai fazer com que a respeitem. Leonardo diz que está destruído com a morte da mãe e ela, ao invés de apoiá-lo, lhe vem com queixas e se não vai acompanhá-lo em sua dor, é melhor nem falar. Leonardo diz que está cansado e sai deixando só. Arturo enche a cara em um bar. Pela manhã, Nicolas vai até o quarto de Arturo. Como não o encontra, liga para ele, mas Arturo não atende. Ofélia vai para a mansão Portilla com Mar e diz que Glória tem que lhe dar o trabalho, pois rejeitou outras propostas para cobrir ela. Glória diz que está bem e pede para ela entrar. Na academia, Valéria fica observando Arturo. 2 rapazes passam por Arturo e um deles diz que não entende o que ele está fazendo ali, quando deveria estar com a sua família os apoiando. Arturo escuta e furioso parte para cima do rapaz, dando um soco nele. Valéria tenta separar os dois. Arturo empurra o rapaz, que bate em Valéria e ela acaba caindo. Os seguranças seguram os dois. Arturo diz que não quer voltar a ver aquele imbecil. Pega o cartão de crédito
joga no dono da academia e manda ele cobrar ali o que aquele cara deve. O dono manda os seguranças tirarem o rapaz da academia. Arturo se aproxima de Valéria e pergunta se ela está bem. Valéria diz que sim. Glória não quer permitir que Mar fique na casa, mas Ofélia diz que é viúva, precisa do trabalho, não gosta de deixar a filha só em casa e promete que ela não vai causar problema. Glória permite, mas diz que não quer receber nenhuma reclamação dos patrões e manda elas irem para a cozinha. Arturo ajuda Valéria a levantar e diz que sente muito, que não queria que isso tivesse acontecido. Valéria diz para ele não se preocupar. Arturo diz que sente muito, mas agora aquele imbecil vai tomar cuidado com o que fala e, acima de tudo, como se comportar na frente de uma dama. Arturo diz que eles se veem e se afasta. Paula quer que Glória sirva o café da manhã logo, mas Graziela diz que ali ninguém vai tomar o café da manhã até que o seu irmão chegue na mesa. Camila diz ao pai que sente muita falta da mãe e não quer sair do quarto. Nicolas diz ao pai que vai na academia ver se o Arthur está lá. Luiz pede para Nicolas lhe dizer se ele está bem quando encontrá-lo. Depois de nadar muito, Arturo sai da piscina e pergunta se Valéria pode lhe dar uma toalha. Valéria entrega a toalha para ele e diz: a dor física não vai suprir a dor que você sente no coração. Você está treinando em excesso e eu sei que está fazendo isso para não sentir. Mas acredita em mim, não serve de nada. O que você sente não vai embora em um dia, nem em um mês, nem sequer em um ano. O que você sente não se cura nunca. Só aprende a viver com isso em sua vida. Eu lamento muito a sua perda. Arturo pergunta se a mãe dela também morreu. Valéria diz que não, foi o pai. Ofélia manda Mar levar café para Arturo e diz para ela puxar conversa com ele. Mar pergunta qual quarto é o dele. Ofélia diz que não sabe e manda ela procurar. Arturo diz a Valéria que sente muito. Valéria diz que precisa ir dar aula, dá bom dia para ele e sai apressada. Nesse momento, Nicolas chega e diz a Arturo que eles precisam conversar. Arturo diz que não quer falar com ele, que ele mentiu. Nicolas diz que não, que soube por acidente. Viu os exames da mãe no escritório do pai, exigiu que ele lhe desse uma explicação e por isso ele lhe contou tudo. Mas também lhe disse que ele não podia dizer nada porque a mãe não queria que ninguém soubesse. Nicolas diz que só respeitou a decisão da mãe, mas não foi nada fácil para ele. Ao procurar o quarto de Arturo, Mar acaba entrando no escritório de Luiz. Ele pergunta quem ela é. Mar diz que é a filha da senhora Garcia. Luiz diz que não tem ideia de quem é essa senhora. Ofélia chega, diz que é ela e que foi substituir a senhora Glória. Ofélia diz a Luiz que sente muito a perda dele e que teve a fortuna de conhecer e conversar com a senhora Cecília pouco antes de acontecer o que aconteceu. Ofélia diz que falou com Cecília e ela lhe deu detalhes de como queria cada coisa. Lhe disse como era importante para ela que a sua família estivesse unida e feliz. Ofélia diz que disse para Cecília que podia fazer tudo o que ela lhe pedia sem nenhum problema, e por isso ela a contratou. Arturo entende as razões de Nicolas e abraça o irmão. Luiz diz a Ofélia que não tinha ideia da conversa que ela teve com Cecília e deseja que ela e Mar sejam bem-vindas. Mar diz à mãe que se vê que Luiz está muito triste. Ofélia diz que sim, e é aí que elas entram. A tristeza que tem toda aquela família pode ajudá-las. Elas foram ali para garantir o seu futuro. Leonardo diz que Nicolas e o pai foram injustos por não dizerem para eles o que ia acontecer. Mar diz à mãe que viver naquela mansão seria como estar dentro de um sonho. Ofélia diz que então da próxima vez que ela pensar no preguiçoso do bairro, que se lembre que ele nunca vai poder dar o que ela merece. Ofélia diz que as duas são mulheres de grandes aspirações e não vão parar até terem sempre o melhor. Mar diz à mãe que sim, e elas se abraçam muito felizes.